Este é o som mais ouvido na terra prometida. Esta é a terra de Canaã, que foi prometida há 4000 anos atrás aos judeus, quando Deus falou com Abraão, e lhe comunicou que este seria o lar do povo judeu. Perante os factos históricos, tendo em conta o registro de violência praticada ao longo dos séculos, talvez fosse aconselhável alguém tentar falar com Deus, ou com os deuses, para finalmente apurar a veracidade de tais promessas, e qual a legalidade das mesmas. Israel é um paraíso a ferro e fogo, vítima de cobiça e inveja, e agressor implacável dos seus inimigos. De facto, ao longo da história, as comunidades judaicas desempenharam um papel significativo no desenvolvimento cultural, científico e económico de muitos países. Os judeus, por conta da sua dispersão e das restrições que enfrentaram ao longo dos séculos, desenvolveram características que os tornaram peça-chave no avanço de diversas áreas do conhecimento. O povo judeu é a prova viva do velho ditado: o que não nos mata, torna-nos mais fortes. Neste documentário, vamos relatar por ordem cronológica os momentos mais marcantes dos 4000 anos de história do povo judeu, as suas origens, os altos e baixos da sua existência, a sua capacidade de manterem as suas ideias e convicções mais fortes que a distância física que sempre os separou entre comunidades. Também conhecidos como hebreus, israelitas, filhos de Israel, povo escolhido, sefarditas, asquenazitas, semitas, ou povo de Sião, os judeus são um exemplo de união e inteligência único na história da humanidade. A história do judaísmo começa em 1900 a.C., com Abraão, que é considerado o patriarca do povo hebreu. De acordo com a tradição bíblica, Abraão recebeu uma revelação de Deus, que lhe prometeu que ele seria o pai de uma grande nação e que a terra de Canaã seria oferecida aos seus descendentes. Esse pacto com Deus é visto como a fundação do monoteísmo hebraico, diferenciando o judaísmo das religiões politeístas ao redor. Após Abraão, o judaísmo desenvolve-se através dos seus filhos e netos, especialmente Isaque e Jacó. Jacó, que também é conhecido por Israel, teve 12 filhos que se tornaram os antepassados das 12 tribos de Israel. As escrituras bíblicas relatam a migração de Jacó e da sua família para o Egito, onde os seus descendentes ocasionalmente se tornaram escravos. Um dos eventos centrais da história do judaísmo é o Êxodo, a saída do povo hebreu do Egito sob a liderança de Moisés. Esse evento é datado entre os séculos 13 e 15 a.C., embora a época histórica seja pouco precisa. No Monte Sinai, Moisés teria recebido a Torá, incluindo os 10 mandamentos, que se tornaram a base moral e legal do judaísmo. Após o Êxodo, o povo hebreu, liderado por Josué, conquistou a terra de Canaã. A terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel. Durante esse período, os israelitas eram governados por juízes, líderes carismáticos que guiavam o povo em tempos de crise. Por volta do século XI a.C., o povo hebreu estabeleceu uma monarquia. O primeiro rei foi Saul, seguido por Davi, e o seu filho Salomão. Sob o reinado de Davi e Salomão, o reino de Israel atingiu seu auge. Salomão, em particular, é famoso pela construção do primeiro templo em Jerusalém, que se tornou o centro espiritual e cultural do judaísmo. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes, o reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios, e os habitantes foram dispersos. Em 586 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios, que destruíram o templo de Jerusalém e levaram grande parte da população ao exílio na Babilônia. Este evento é conhecido como o cativeiro babilônico, e é um marco importante na história judaica. Em 539 a.C., o rei Ciro da Pérsia conquistou a Babilônia, e permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, evento que marca o aparecimento do segundo templo. Durante este período, o judaísmo começou a organizar-se em torno de textos sagrados e práticas religiosas, com um foco mais forte nas escrituras e na vida comunitária. Em 63 a.C., o general romano Pompeu Magno conquistou Jerusalém e a Judeia, que fazia parte do reino dos Asmoneus. Esta conquista marcou o início do domínio romano na região,
passou a ser um reino cliente de Roma. Pompeu entrou no Templo de Jerusalém, um ato que ofendeu profundamente os judeus, pois ele violou o espaço sagrado ao entrar no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. Em 37 a.C., Roma nomeou Herodes o Grande como rei da Judeia. Ele foi um rei cliente de Roma, ou seja, governava a região em nome do Império Romano. Herodes realizou grandes projetos de construção, incluindo a renovação e ampliação do Segundo Templo em Jerusalém. Após a morte de Herodes em 4 a.C., o reino foi dividido entre os seus filhos, e a região eventualmente passou a ser diretamente administrada pelos romanos. No ano 6 d.C., a Judeia tornou-se uma província romana, administrada por um procurador romano. Isso intensificou as tensões entre os judeus e os romanos, especialmente devido aos impostos pesados e à interferência na administração do templo e nas práticas religiosas judaicas. Essas tensões levaram ao surgimento de grupos revolucionários, como os Zelotes, que resistiam à ocupação romana. Em 66 d.C., a insatisfação acumulada resultou na primeira revolta judaica contra o domínio romano. Os judeus inicialmente conseguiram vitórias, expulsando os romanos de Jerusalém e de outras cidades. No entanto, em 70 d.C., o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, sitiou Jerusalém e destruiu o Segundo Templo, um evento de enorme importância e tragédia para os judeus. A destruição do templo marcou o fim do centro religioso e cultural judaico em Jerusalém. Após a destruição do Segundo Templo, os judeus continuaram a resistir ao domínio romano, resultando na revolta de Bar Cochba em 132 d.C., liderada por Simão Bar Cochba. Inicialmente, os rebeldes judeus tiveram sucesso em estabelecer um Estado semi-independente, mas os romanos, sob o comando do imperador Adriano, reagiram com força avassaladora. Jerusalém foi arrasada e reconstruída como cidade romana chamada Aelia Capitolina, proibindo os judeus de entrar nela. Após a revolta, os romanos mudaram o nome da província para Síria-Palestina, na tentativa de suprimir a identidade judaica e diminuir as revoltas. Entre 200 e 395 d.C., os judeus foram dispersos, e muitos estabeleceram-se noutras partes do Império Romano, como na Babilônia, no norte da África e na Europa. Proibidos de permanecer em Jerusalém, os judeus que ficaram na Palestina, atual Israel, concentraram-se em cidades como Tiberíades e Séforis, onde as academias de rabinos continuaram a florescer. Com a divisão do Império Romano em 395 d.C., a Judeia ficou sob controle do Império Bizantino. Os judeus enfrentaram restrições sociais e religiosas sob o controle dos bizantinos. Algumas leis bizantinas proibiam os judeus de possuir escravos cristãos ou de ocupar certos cargos públicos. Apesar das dificuldades, a comunidade judaica na Palestina conseguiu sobreviver, com foco na preservação e ensino das suas tradições e leis. Em 638 d.C., os exércitos muçulmanos conquistaram Jerusalém e outras partes da Palestina, tirando-as do controle bizantino. O Califado Islâmico, com os califas omíadas e depois os abássidas, propiciaram aos judeus uma melhoria nas suas condições de vida, porque o Islão considerava judeus e cristãos como povos do livro, concedendo-lhes um estatuto protegido conhecido como dhimmi. Os judeus, como dhimis, eram obrigados a pagar um imposto específico, jizya, em troca. Tinham permissão para praticar a sua religião e administrar as suas comunidades de forma relativamente autónoma. Isso permitiu que as comunidades judaicas florescessem em cidades como Bagdá, Cairo e Damasco. Nesse período, houve pequenas comunidades judaicas que se estabeleceram na Europa Ocidental, em regiões como a Gália, Espanha e Itália. Na Península Ibérica, os judeus viviam sob o domínio visigótico antes da conquista islâmica em 711 d.C., sob o domínio dos visigodos. Os judeus enfrentaram períodos de perseguição, especialmente quando os visigodos converteram ao cristianismo e tentaram forçar a conversão dos judeus. Após a conquista muçulmana da Península Ibérica, a vida dos judeus melhorou e muitos tornaram-se parte ativa da economia e da cultura sob o Califado de Córdoba. Saladino, cujo nome completo era Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, foi o sultão do Egito e da Síria e fundador da dinastia Ayyúbida.
Ele ficou famoso pelo seu papel nas cruzadas, especialmente a Terceira Cruzada, e pela sua reconquista de Jerusalém em 1187. As cruzadas foram expedições militares cristãs iniciadas pela Igreja Católica, com o objetivo de recuperar Jerusalém e outros territórios sagrados do controle muçulmano. A Primeira Cruzada, de 1096 a 1099, foi bem-sucedida para os cristãos, que conquistaram Jerusalém em 1099 e estabeleceram diversos estados cruzados na região, incluindo o Reino de Jerusalém. Durante este período, tanto cristãos como judeus enfrentaram perseguições e massacres, sendo que durante a Primeira Cruzada, muitos judeus foram mortos em cidades europeias pelos próprios cruzados. Saladino teve uma abordagem relativamente tolerante em relação aos judeus, permitindo que retornassem a Jerusalém e reconstruíssem as suas comunidades. Ao reabrir a cidade para judeus e muçulmanos, após a reconquista, ele marcou um contraste com o período de controle cristão anterior, que havia restringido e até banido a presença judaica. Durante a Idade Média, a situação dos judeus na Europa foi marcada por fortes antagonismos, perseguições, expulsões e uma coexistência muitas vezes precária com as populações cristãs. A partir do final do século XI, com o início das Cruzadas, os judeus nas cidades europeias sofreram perseguições em grande escala. Muitas comunidades judaicas na Renânia e noutras partes da Alemanha foram massacradas. Os judeus foram frequentemente expulsos de vários reinos e estados europeus. Inglaterra, em 1290, com o rei Eduardo I. França, em 1306 e novamente em 1394. Espanha, em 1492, com a promulgação do Edito de Alhambra pelos reis católicos Fernando e Isabel, forçando os judeus a converterem-se ao cristianismo ou a deixarem o país. Portugal, em 1497, quando o rei Manuel I forçou a conversão dos judeus ao cristianismo, ou a saída do país. Muitos judeus espanhóis e portugueses, conhecidos como sefarditas, foram para o norte da África, para o Império Otomano, para a Holanda, e para outras partes da Europa e do Médio Oriente. Polónia e Lituânia tornaram-se um importante centro para os judeus. A Polónia ofereceu refúgio aos judeus durante o século XVI, permitindo-lhes estabelecer uma vibrante vida comunitária. Cracóvia, Lublin e Varsóvia tornaram-se centros de estudos rabínicos, de cultura e de comércio. Com o iluminismo e a emancipação judaica, a partir do século XVIII, os judeus na Europa Ocidental começaram a ganhar direitos civis e políticos. Países como a França, após a Revolução Francesa, e a Alemanha, abriram oportunidades para a integração dos judeus na sociedade. Ao mesmo tempo, na Europa Oriental, os judeus enfrentaram repressão sob o domínio do Império Russo, levando à migração massiva para as Américas e para outros lugares. O século XIX também viu o surgimento do movimento sionista, liderado por figuras como Theodor Herzl, que defendia o retorno dos judeus à terra de Israel para estabelecer um Estado próprio. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Declaração Balfour de 1917 foi um marco importante, em que o governo britânico, por intermédio do seu primeiro-ministro, Sir Arthur Balfour, declarou apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu, na Palestina, que na época estava sob o controle do Império Otomano. Com o fim da guerra, a Palestina passou a ser controlada pelo mandato britânico, e a imigração judaica para a região aumentou, embora enfrentasse resistência tanto de parte da população árabe local, como das autoridades britânicas. Com a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha em 1933, iniciou-se um dos períodos mais trágicos da história judaica. O regime nazi implementou políticas antissemitas que culminaram no Holocausto. Entre 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram sistematicamente exterminados em campos de concentração, na Europa ocupada pelos nazis. Este genocídio foi a maior tragédia na história do povo judeu. Em 29 de novembro de 1947, a ONU aprovou o Plano de Divisão da Palestina, que previa a criação de um Estado judeu e um Estado árabe na região. Em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi proclamado por David Ben-Gurion. Imediatamente após a declaração, Israel foi atacado por exércitos árabes vizinhos, iniciando a Guerra de Independência.
Uma coligação de 5 países árabes atacou Israel de surpresa com toda a força dos seus exércitos, convencidos de uma vitória fácil e esmagadora. Egito, Jordânia, então Transjordânia, Síria, Iraque e Líbano. Esta foi a coligação que atacou Israel, e foi esta mesma coligação que enfrentou uma derrota perante o exército israelita. O falhanço árabe permitiu que o jovem Estado de Israel ficasse com mais território do que aquele que tinha na sua fundação, ou seja, Israel controlava uma área maior do que a originalmente prevista no plano da ONU. Como consequência desta situação, cerca de 700 mil palestinianos foram deslocados, marcando o início do conflito israelo-palestino. Este êxodo ficou conhecido como Nakba, que quer dizer catástrofe, e tem sido o motor do conflito israelo-árabe até aos nossos dias. A crise do Suez de 1956, também conhecida como a Guerra do Suez, foi um conflito que envolveu Israel, Reino Unido e França, quando o Egito nacionalizou o Canal de Suez. Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito, foi o autor desta medida polémica. Numa nova guerra em 1967, Israel lutou contra Egito, Síria e Jordânia. O conflito durou 6 dias e resultou na captura por Israel da faixa de Gaza, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Península do Sinai e das colinas de Golã. Mais uma vez, Israel ganhou uma guerra a uma coligação de países árabes e mais uma vez aumentou o seu território. De 1967 a 1970, ocorreu um conflito de atrito entre Israel e o Egito, com o apoio de outros Estados árabes, principalmente ao longo do Canal de Suez. Também conhecida como Guerra de Outubro, Israel foi atacado de surpresa simultaneamente por vários países durante o feriado judaico de Yom Kippur. O Egito e a Síria lideraram o ataque, mas outros 10 países participaram também. A Jordânia, apesar de não se envolver diretamente no conflito militar, contribuiu de forma limitada. Iraque enviou tropas e aviões para ajudar a Síria. Arábia Saudita, Kuwait e Líbia forneceram apoio financeiro e militar. Argélia, Tunísia, Sudão e Marrocos enviaram tropas ou material militar. Estes países formaram uma coligação árabe que apoiou, direta ou indiretamente, o esforço bélico contra Israel. Um cessar-fogo mediado pela ONU foi alcançado em 22 de outubro de 1973. Para Israel, a guerra expôs vulnerabilidades estratégicas, levando a uma reavaliação de sua política de defesa. No entanto, o país demonstrou capacidade de resposta e força militar ao vencer no campo de batalha. Esta guerra teve um impacto duradouro no Médio Oriente e moldou a geopolítica da região nas décadas seguintes. Como consequência da vitória israelita, o Egito iniciou negociações de paz com Israel. O Egito reconheceu formalmente o Estado de Israel em 1979, com a assinatura do Tratado de Paz de Camp David. Este tratado foi resultado de intensas negociações mediadas pelos Estados Unidos, lideradas pelo presidente Jimmy Carter, entre o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelita Menachem Begin. Este foi o primeiro acordo de paz assinado entre Israel e um país árabe, marcando um momento histórico no conflito árabe-israelita. Como parte do acordo, Israel concordou em devolver a Península do Sinai ao Egito, território que havia ocupado desde a Guerra dos 6 Dias em 1967. O Tratado de Paz foi assinado em 26 de março de 1979, e o reconhecimento formal de Israel pelo Egito foi um componente-chave deste acordo. Em troca, o Egito tornou-se o primeiro país árabe a estabelecer relações diplomáticas oficiais com Israel. A Guerra do Líbano de 1982, também conhecida como Operação Paz para a Galileia, foi um conflito intenso entre Israel e várias forças no Líbano. Inicialmente o principal inimigo de Israel era a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Mais tarde, surgiu o Hezbollah. O líder da OLP, Yasser Arafat, refugiou-se no Líbano em 1982. Este facto levou à guerra com o objetivo de eliminar a OLP e o seu líder.
O principal motivo declarado por Israel para a invasão foi o assassinato do embaixador israelita Shlomo Argov em Londres, em junho de 1982, por um grupo militante palestino, fação Abu Nidal. Em setembro de 1982, após a saída da OLP de Beirute, milícias cristãs libanesas aliadas de Israel, principalmente a Falange Libanesa, entraram nos campos de refugiados palestinos de Sabra e Shatila e massacraram centenas de civis palestinos. Embora as forças israelitas não tivessem diretamente realizado o massacre, a sua presença e falta de intervenção foram amplamente condenadas, levando a protestos internacionais. A ocupação prolongada do sul do Líbano e os bombardeamentos israelitas contribuíram para o crescimento do Hezbollah, um grupo xiita libanês que, com apoio do Irão e da Síria, foi formado para resistir à presença israelita. Nos anos seguintes, o Hezbollah seria um dos principais inimigos de Israel e uma força política e militar dominante no Líbano. Após anos de confrontos com o Hezbollah e crescente pressão interna em Israel, o governo israelita decidiu retirar as suas forças do sul do Líbano em maio do ano 2000, encerrando 18 anos de ocupação. O Hezbollah reivindicou a retirada como uma vitória, e a região permaneceria em grande tensão nas décadas seguintes. Estima-se que pelo menos 20 mil civis libaneses tenham sido mortos durante a invasão e o cerco a Beirute. Israel sofreu cerca de 650 mortos e milhares de feridos. Durante este conflito, ocorreu a chamada Primeira Intifada, entre 1987 e 1993, um levantamento popular palestiniano contra a ocupação israelita na Cisjordânia e faixa de Gaza. Não foi uma guerra convencional, mas um conflito de baixa intensidade com confrontos frequentes. A Segunda Intifada, também conhecida como a Intifada de Al-Aqsa, foi uma revolta palestiniana contra a ocupação israelita, que começou em setembro de 2000 e durou até 2005. Este conflito marcou uma escalada significativa na violência entre israelitas e palestinianos, resultando em milhares de mortes e feridos de ambos os lados. Este conflito foi desencadeado pelos palestinianos, na sequência de uma visita de Ariel Sharon, primeiro-ministro israelita, ao Monte do Templo em Jerusalém. Em 2006, deu-se a Segunda Guerra do Líbano. Um conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, baseado no Líbano, após o sequestro de 2 soldados israelitas. O conflito resultou em grandes destruições no Líbano e perdas significativas em ambos os lados. Várias ofensivas israelitas foram levadas a cabo em Gaza, para deter o lançamento de foguetes pelo Hamas, Jihad Islâmica, entre 2008 e 2023. Estes lançamentos de rockets de forma contínua foram alimentando a fúria de Israel. É certo que a maioria destes ataques do Hamas são interceptados pelos sistemas de defesa de Israel, mas o longo teste de paciência estaria prestes a terminar em catástrofe. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas atacou Israel de uma forma inesperada e absurdamente cruel. Foi um dos eventos mais violentos na história do país. Durante o feriado judaico de Simchat Torah, começou um lançamento de 4.000 foguetes de Gaza contra o sul e o centro de Israel. Enquanto os foguetes serviam de cobertura, grupos armados de aproximadamente 3.000 combatentes do Hamas romperam a cerca de segurança e infiltraram-se em cidades e vilarejos israelitas próximos da faixa de Gaza. Esses militantes invadiram várias comunidades, incluindo kibbutz, atacando civis nas suas casas, sequestrando pessoas e cometendo assassinatos em massa. O número de mortos chegou a aproximadamente 1.200 israelitas, com mais de 200 pessoas sequestradas, incluindo civis e soldados. Além disso, centenas de civis de outros países, incluindo trabalhadores estrangeiros, também foram afetados. Este ataque é considerado o mais mortal em território israelita desde a fundação do país em 1948. A resposta de Israel não demorou. A invasão e bombardeamento da faixa de Gaza por Israel começaram imediatamente após o ataque. O governo israelita iniciou uma operação militar massiva, com ataques aéreos intensivos e bombardeios direcionados a infraestruturas militares do Hamas, incluindo túneis, arsenais de armas e postos de comando. Além dos bombardeamentos aéreos, as Forças de Defesa de Israel, IDF, começaram uma incursão terrestre em Gaza, com o objetivo de eliminar a capacidade militar do Hamas.
Essa ofensiva incluiu ataques a bairros densamente povoados de Gaza, resultando numa grande destruição de edifícios e perda de vidas civis. Como consequência desta invasão, as tensões entre Israel e o Irão ficaram ao rubro. O Irão tem desde longa data o objetivo assumido de exterminar o Estado de Israel. Assim sendo, tem financiado o Hamas, o Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina, os Houthis, Ansar Allah do Iêmen, milícias xiitas no Iraque, Batalhão Feitamian e Batalhão Zainab Aoun, todas elas organizações que atacam Israel das mais diversas formas. Como apoio ao Hamas, o Hezbollah iniciou ataques com mísseis e drones a partir do Líbano, contra o norte de Israel. Entretanto, Israel iniciou o extermínio de líderes do Hamas e Hezbollah. O maior destaque vai para o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. Ele foi eliminado em 31 de julho de 2024 em Teherão. Este evento criou uma enorme fúria nos líderes árabes xiitas. No dia 1º de outubro de 2024, o Irão lançou cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel, numa das maiores escaladas recentes entre os dois países. O ataque foi parte de uma retaliação pela morte de líderes importantes do Hezbollah e do Hamas, como Hassan Nasrallah e Ismail Haniyeh, atribuídas a Israel. Entretanto, na mesma altura, Israel iniciou mais uma campanha no Líbano para tentar eliminar o Hezbollah. Israel não passa de um pequeno enclave que simboliza a tenacidade, inteligência e união de um povo espalhado pelo mundo. Este país global foi capaz de concretizar operações de sabotagem, operações militares e resgates de reféns que parecem impossíveis. Conseguiu inutilizar o programa nuclear do Irão sem um único disparo, apenas utilizando um vírus informático. Na Operação Entebbe, em 1976, em apenas 90 minutos, os comandos israelitas libertaram 102 reféns das mãos da Frente Popular para a Libertação da Palestina e das células revolucionárias alemãs. Mataram todos os sequestradores e cerca de 45 soldados ugandeses, tudo isto depois de uma viagem aérea de 4.000 quilómetros. Israel tem 5 das 200 maiores empresas tecnológicas do mundo, isto é mais do que todos os países árabes da região juntos. Israel é uma nação sobrevivente. Nenhum outro povo resistiu tantos séculos a consecutivas tentativas de extermínio. Em 4.000 anos de história, fica patente a presença de um forte espírito de união, a preocupação constante com a cultura e educação dos descendentes e um forte sentido de solidariedade entre todos os judeus. O Médio Oriente vive há milhares de anos em guerras permanentes. Os radicais religiosos e ideológicos são uma praga para a paz e tolerância. O povo judeu tem sido vítima de inveja e cobiça por parte de vizinhos e não só. Provavelmente este é o eixo do mal. Poderemos ser levados à tentação de dizer que o futuro da humanidade, em muitos aspectos, está dependente do que se passar com Israel.